Olá, sou o professor Sidney, professor de Química aqui no colégio. Vou falar um pouquinho para vocês o que a gente vai ter no Enem 2019, dentro de Ciências da Natureza, no conteúdo de Química. Antes de eu começar a falar um pouquinho de conteúdo, é importante citar que eu sei que é um momento difícil, é um momento desgastante, que vai requerer muita atenção de vocês. É um processo que você precisa se dedicar e a recompensa vem de acordo com a sua dedicação. Nós, professores, estamos aqui no colégio ou temos por formação para poder ajudar vocês. Sempre que vocês precisarem de ajuda, sempre precisarem de alguma informação, procurem. Nós estamos aqui sempre para auxiliar vocês nesse processo que começa agora em sala de aula com a gente estudando e vai terminar com vocês lá fazendo a avaliação. O que é mais importante que vocês tenham muita calma e tenham tranquilidade na hora de fazer a avaliação de vocês. Eu vou dividir em alguns tópicos para vocês. A gente tem um geralzão, que é atomística, a gente vai falar um pouquinho sobre tabela periódica, sobre gases, sobre química nuclear. Isso são conteúdos gerais que normalmente eles aparecem agregados a algumas questões, eles podem aparecer diretamente ou indiretamente dentro da química, mas são conteúdos que são gerais, eles vão estar lá, é importante você saber um pouquinho daquilo que a gente vê lá no primeiro ano do ensino médio, que vai estar sendo a base, a estrutura de tudo aquilo que a gente vai acabar desenvolvendo. Então o primeiro ponto são as forças intermoleculares. É tudo aquilo que está ligado diretamente com as ligações. Então, como é que você vai ter as reações, como é que eles vão se comportar, como os átomos vão se relacionar entre si. E isso é muito importante para você ter bem fixo, porque a maioria da parte de reações ou estruturas que você vai ter que formar durante a sua prova, você vai precisar ter domínio nessas condições para você desenvolver aquilo que você realmente precisa responder dentro da sua avaliação. Outro tópico que é muito importante é a parte de eletroquímica. E aí é batata. Com certeza vai cair para você uma questão sobre pilha e alguma coisa relacionada à corrente elétrica. Então é importante você fixar esse conteúdo, entender como funciona e saber quais são os princípios de reações onde você vai necessitar de uma corrente elétrica para poder favorecer ela acontecer ou não. E o processo de geração de energia a partir de uma reação, que é o princípio básico de química. E aí, foco principal, pilha de Daniel. É muito importante você conhecer, porque é o básico do básico de pilhas. Isso aí você tem que saber direitinho. Outro tópico que é muito importante e que com certeza vai ter na avaliação de vocês é sobre poluição. Esse ano e no último ano a gente teve algumas ocorrências, a gente teve o caso lá de Brumadinho, e isso com certeza vai chamar atenção na avaliação. Vai ter alguma coisa relacionada lá com metais pesados, contaminação do meio ambiente, contaminação de rios. Então dá uma lida, dá uma pesquisada, entende um pouquinho esse processo, porque com certeza vai ter alguma coisa na avaliação que vai chamar atenção para isso. Eles gostam de, nas avaliações, fazer algumas reflexões. Então aí é uma chamada muito grande de alguma coisa que a gente vai poder ter aí na avaliação. Então se vocês tiverem domínio, vai ser mais fácil para vocês entenderem e poderem desenvolver uma questão relacionada a essa parte de poluição ou contaminação ambiental. Outra coisa que a gente vai ter é a parte de propriedades coligativas, que aí a gente vai ter ali no segundo ano toda aquela parte de osmose. E aí vocês têm que lembrar, osmose reversa, como funciona, qual o princípio, que vai do mais concentrado para o menos concentrado, tomar cuidado, ler com muita calma, porque aí é interpretação. A gente dentro da osmose pode ter várias situações de ocorrência, então a gente tem que entender direitinho de onde ela está começando e onde ela está terminando, para poder analisar e interpretar o problema no que está pedindo. E aí a gente entra também um pouquinho na parte de cálculos estequiométricos, que aí vai estar na prova toda. Pode estar diluído em algum conteúdo para você poder fazer algum cálculo, ou vai estar diretamente indicando para você uma condição, uma necessidade de cálculo de pureza, de reações, e aí você vai ter que desenvolver. Cálculo não tem como fugir, pessoal. Eu sei que tem um pessoal que não curte muito cálculo, mas faz parte. Se você não é aquela turma que gosta de ciências exatas, calma, relaxa, concentra, deixa para fazer um pouquinho depois, vai ver uma questão que é mais conceitual e depois volta para fazer o cálculo. Mas cálculo a gente precisa saber um pouquinho. Tem que ter um certo domínio, porque a gente vai precisar ter cálculo. Ciências exatas, elas dependem de cálculo também. Então, vê direitinho a parte de cálculo, vê a parte de estequiometria, para quando chegar lá na hora da questão, você ter o domínio necessário para você conseguir desenvolver sem maiores complicações. E aí, o último conteúdo para a gente fixar, que é o básico, que é o principal, é a química orgânica,
Química orgânica não tem jeito, não tem como fugir, vai ter questão lá de química orgânica. O que você precisa saber? Precisa conhecer as funções, precisa ter domínio. Se você teve aula comigo, ficou bravo quando eu mandei copiar todas aquelas tabelinhas, então tem que saber aquilo lá. Todas as estruturas, todas as funções, tem que conseguir olhar e identificar. O que é aquilo? É um fenol? É um álcool? É uma acetona? É um éster? É um éter? Uma amina? Uma amida? Tem que saber, pessoal, não tem jeito. Você precisa conhecer as funções para a partir daí desenvolver identificação, separação ou reações. Não é nada muito complexo, o pessoal lá no Enem não pega muito pesado, mas tem que ter domínio, tem que saber conseguir estruturar, entender e caminhar. Você tendo todo o conhecimento das funções, você vai conseguir com calma desenvolver tudo aquilo que está pedindo ali na questão. Mas tem que conhecer as funções direitinho, não pode confundir uma coisa com outra coisa. Então, para fechar a parte de química orgânica, sempre vai ter lá reação de combustão, completa e incompleta, que vai dar lá CO2 e água, e a gente vai ter a parte de saponificação. Isso é muito importante porque é uma coisa que vai ligar polaridade, apolaridade, então isso é uma coisa que às vezes eles colocam lá, ou alguma coisinha ou diretamente uma questão. Então isso para fechar orgânica é importante você ter domínio. E aí é o geral. Tomem cuidado com as questões, sempre vai ter alguma alternativa lá que ela quimicamente vai estar coerente, vai estar correta, mas não está relacionada com o conteúdo. Então, quando você lê, vê se realmente está ligado àquilo que você precisa responder, não só se está certo ou se está errado a alternativa. Toma muito cuidado com isso e tenha calma. Faz parte do processo, você vai ficar nervoso, leva uma aguinha, leva um chocolatinho, leva uma balinha e tenha calma. Concentração. Lá, você vai desenvolver tudo aquilo que você aprendeu. Então, juntos, nós conseguimos chegar lá. Boa sorte e até mais!